Josué, do capítulo 3 ao capítulo 5. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e, partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do pacto do Senhor, vosso Deus, sendo levada pelos levitas sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca dantes passastes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Disse, então, Josué aos filhos de Israel: Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. E acrescentou: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima, e amontoadas pararão. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da sega. As águas que vinham de cima, parando, levantaram-se num montão, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto de Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Quando todo o povo acabara de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo:
Tomai dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Levai-as convosco para a outra banda e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem: Que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas. E estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado. E levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram, e as depositaram ali. Amontoou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca do pacto, e ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés tinha ordenado a Josué. E o povo apressou-se e passou. Assim que todo o povo acabara de passar, então passaram a arca do Senhor e os sacerdotes, à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, adiante dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens em pé de guerra passaram diante do Senhor para a batalha, às planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué aos olhos de todo o Israel, e temiam-no como haviam temido a Moisés por todos os dias da sua vida. Depois, falou o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Pelo que Josué deu ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordavam todas as suas ribanceiras, como dantes. O povo, pois, subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e acampou-se em Gilgal, ao oriente de Jericó. E as 12 pedras que tinham tirado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando, no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou a pé enxuto este Jordão. Porque o Senhor, vosso Deus,
fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como fizera ao Mar Vermelho, ao que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor, vosso Deus, para sempre. Quando, pois, todos os reis dos amorreus que estavam ao oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, e circunda segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneira, e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate a Aralote. Esta é a razão por que Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Todos estes que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. Pois 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. E isso porque não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que, com o juramento, prometera a seus pais nos daria, terra que mana leite e mel. Mas em lugar deles levantou seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que foram todos circuncidados, permaneceram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que se chama aquele lugar Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E, ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do produto da terra pães asmos e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não o tiveram mais. Porém, nesse ano, comeram dos produtos da terra de Canaã. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás
é santo. E Josué assim fez. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.